E se eu dissesse que a verdadeira chave para recuperar ereções firmes e duradouras não está em comprimidos caros, em terapias complicadas ou em cirurgias arriscadas? A resposta, surpreendentemente, pode estar em algo tão comum, tão acessível e tão presente na sua rotina, que você provavelmente nunca considerou seriamente: a água. Sim, esse líquido que acompanha sua vida desde o nascimento pode ser a diferença entre uma ereção instável e uma ereção vigorosa. O detalhe que quase ninguém percebe é que não basta apenas beber água. O modo como ela é ingerida pode fortalecer ou, ao contrário, comprometer silenciosamente a vitalidade do seu corpo. Por mais estranho que pareça, existe um elo direto entre hidratação, fluxo sanguíneo, equilíbrio hormonal e desempenho sexual. Ao longo de mais de 3 décadas atendendo homens que enfrentavam dificuldades íntimas, vi que muitas vezes o problema não estava no envelhecimento em si, mas em hábitos tão simples que eram ignorados. Homens nos seus 60 ou 70 anos, cansados de se sentir diminuídos, chegavam ao consultório convencidos de que a virilidade havia ficado para trás. Porém, ao ajustar algo tão básico como a forma de se hidratar, muitos reencontraram energia, desejo e confiança. Esse é o ponto que quero revelar. Ereção não é apenas uma questão de idade, é uma questão de circulação. E circulação depende diretamente de água. Pense na ereção como um fenômeno hidráulico. O sangue precisa fluir com intensidade, preencher as câmaras penianas e manter a firmeza. Quando a hidratação está adequada, o sangue se torna leve, ágil, como um rio que corre sem obstáculos. Mas quando o corpo sofre com a desidratação, o sangue engrossa, a circulação perde eficiência e no momento em que se exige desempenho, o organismo simplesmente não consegue responder. O resultado é desânimo, perda de confiança e a falsa crença de que a masculinidade chegou ao fim. Mas não é o fim. Não é definitivo. Existe um caminho e ele começa pela redescoberta daquilo que parece simples demais para ser levado a sério. Quando homens me procuram, geralmente chegam com a expectativa de ouvir sobre tratamentos hormonais, medicamentos de última geração ou procedimentos caros. Poucos imaginam que uma das primeiras perguntas que faço é: quanto de água você bebe? E de que forma você bebe essa água? A reação quase sempre é a mesma, um sorriso incrédulo, como se fosse uma brincadeira. Mas a realidade é que a água está no centro de tudo. O corpo humano é formado em mais de 60% por água. Cada célula, cada tecido e cada vaso sanguíneo dependem dela para funcionar. E o pênis não é exceção. Ele é irrigado por uma rede delicada de vasos, e cada processo ligado ao desejo e à ereção é sustentado pela hidratação. Quando falta água, falta combustível. A ereção, em sua essência, é um mecanismo hidráulico. Imagine uma represa se enchendo. A pressão da água cria força e mantém a estrutura firme. No corpo acontece algo semelhante. O sangue preenche os corpos cavernosos do pênis. A pressão aumenta e a firmeza surge. Mas se o sangue não circula bem, a represa não enche. O resultado é uma ereção frágil, instável ou simplesmente ausente. E aqui está o detalhe que quase todos ignoram. A qualidade do sangue está diretamente ligada à quantidade de água que você consome. Quando o corpo está hidratado, o sangue circula como um rio limpo e fluido, transportando oxigênio e nutrientes com facilidade. O coração trabalha de forma eficiente, a pressão se mantém equilibrada e a resposta erétil acontece de forma natural. Mas quando a desidratação entra em cena, a história muda. O sangue se torna mais espesso, quase pegajoso. A circulação desacelera, o coração precisa se esforçar mais, e justamente no momento em que o corpo exige um fluxo intenso para sustentar a ereção, ele falha. É por isso que muitos homens relatam perda de firmeza, menor resistência e até a completa ausência de resposta. O mais impressionante é que muitos passam anos acreditando que se trata apenas do envelhecimento. Carregam o peso da frustração, convencidos de que a virilidade está desaparecendo. Mas, em inúmeros casos que acompanhei, a explicação era mais simples. Não bebiam água com regularidade ou bebiam da forma errada. Quando mudaram esse hábito, a vitalidade retornou, a ereção se fortaleceu e, acima de tudo, a confiança voltou a ocupar o lugar da insegurança. Por isso, antes de recorrer a soluções complexas ou de aceitar que a idade venceu, é preciso olhar para essa base esquecida. Pergunte a si mesmo: seu sangue está realmente circulando como deveria? Porque, se a água tem o poder de transformar o sangue, e o sangue é a chave para uma ereção saudável, talvez a solução que você procura esteja mais perto, e mais simples.
do que imagina. Quando se fala em ereção, quase sempre o foco está no sangue que precisa circular até os tecidos do pênis. E de fato, sem fluxo adequado, não há firmeza. Mas há outro protagonista nessa história que não pode ser esquecido: a testosterona. Esse hormônio é o motor do desejo, da energia e da vitalidade masculina. Sem ele, tudo muda. A disposição cai, o interesse pela intimidade desaparece, o humor oscila e a ereção se torna menos confiável. O que muitos não percebem é que a hidratação tem um papel direto no equilíbrio hormonal. O corpo, quando bem abastecido de água, mantém órgãos como fígado e rins funcionando de forma plena, permitindo que os hormônios sejam produzidos, processados e regulados com eficiência. A mente envia sinais claros, os níveis de estresse se equilibram e a testosterona permanece em patamares saudáveis. Mas basta que a desidratação se instale para o organismo entrar em modo de emergência. É como se uma chave fosse virada. A prioridade passa a ser manter funções básicas de sobrevivência: pressão arterial, temperatura corporal, batimentos cardíacos. E nesse cenário, a reprodução deixa de ser prioridade. O sistema sexual fica em segundo plano. Existe ainda outro fator: a relação entre cortisol e testosterona. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, sobe em situações de desidratação. E quando ele se eleva, a testosterona inevitavelmente cai. É como uma gangorra: quando um sobe, o outro desce. Já acompanhei inúmeros homens que chegaram ao consultório cansados, tensos, desanimados e com desejo sexual em baixa. E a raiz do problema não era apenas o estresse da vida moderna, era a falta de água, silenciosamente elevando o cortisol e derrubando a testosterona. O efeito dessa queda é devastador. Eles descreviam fadiga constante, dificuldade de concentração, indiferença em relação ao sexo e uma sensação de estar vivendo como uma sombra de si mesmos. Mas quando passaram a se hidratar corretamente, algo surpreendente aconteceu. A energia voltou, o ânimo reapareceu e, pouco a pouco, o desejo e a confiança retornaram. Esse é o ponto que precisa ficar claro. A água é uma ferramenta imediata para equilibrar hormônios. Ela ajuda a reduzir o estresse, estabiliza os sinais do corpo e permite que a testosterona se mantenha em níveis que sustentam a masculinidade. É gratuita, acessível e produz resultados mais rápidos do que muitos imaginam. Por isso, da próxima vez que sentir o corpo cansado, o humor instável ou o interesse pela intimidade enfraquecido, não pense apenas em idade ou desgaste natural. Pode ser o seu organismo pedindo algo básico: hidratação. Ao restabelecer esse equilíbrio, você não apenas protege sua saúde, como abre espaço para que sua vitalidade natural floresça novamente. Ao conversar com homens na faixa dos 60, 70 anos ou mais, há uma frase que escuto com frequência: "Doutora, estou sempre cansado." Essa exaustão que chega cedo no dia, que pesa no corpo e na mente, é muitas vezes interpretada como sinal inevitável do envelhecimento. Mas a verdade é que, em muitos casos, o que parece ser a idade é, na realidade, desidratação, roubando silenciosamente a vitalidade. Basta perder apenas 1% ou 2% da água corporal para que o organismo sinta os efeitos. Essa pequena queda já é suficiente para gerar cansaço, dificuldade de concentração, tonturas e perda de disposição. É como um motor funcionando sem óleo. As engrenagens começam a ranger, a potência diminui e, pouco a pouco, todo o sistema perde eficiência. Dentro do corpo, quando as células estão sedentas, não sobra energia para nada além do básico. E a intimidade passa a ser a última prioridade. A consequência é cruel. Muitos homens acreditam estar perdendo a masculinidade, quando, na verdade, seu corpo só está exausto por falta de hidratação adequada. Já acompanhei pacientes que chegavam ao final do dia sem força para se interessar pelo parceiro ou pela parceira. Não porque o desejo tinha desaparecido, mas porque simplesmente não sobrava combustível físico para sustentar a intimidade. Quando esses mesmos homens aprenderam a beber água de forma correta, em goles espaçados ao longo do dia, em vez de engolir grandes quantidades de uma só vez, os relatos foram surpreendentes. Descreveram tardes mais leves, energia mais estável e clareza mental maior. À noite, quando o corpo era solicitado, havia disposição real para responder. Não foi remédio milagroso, nem técnica secreta. Foi apenas o corpo recebendo o que sempre precisou: hidratação constante. Esse detalhe faz toda a diferença porque a fadiga não afeta apenas a performance física. Ela corrói a autoconfiança. O homem cansado se questiona, duvida de sua capacidade, evita situações íntimas e muitas vezes se fecha em silêncio.
É como se uma sombra se estendesse sobre sua identidade, roubando algo que antes era natural. Mas quando a hidratação volta a ser prioridade, essa sombra começa a se dissipar. O vigor retorna, o ânimo reaparece e a confiança se restabelece. O que parecia ser o peso inevitável da idade mostra-se, em muitos casos, apenas um sinal de que o corpo estava sedento. Por isso, ao se sentir sem energia, não olhe apenas para a idade ou para fatores externos. Pergunte a si mesmo: estou hidratado? Porque a resposta pode ser mais simples e mais transformadora do que imagina. Muitos homens acreditam que estão se hidratando bem apenas porque consomem grandes quantidades de água ao longo do dia. Alguns até dizem com orgulho: doutor, eu 3, 4 garrafas cheias todos os dias, então esse não pode ser o meu problema. Mas quando investigamos mais de perto, percebemos algo surpreendente. Não é apenas a quantidade que importa, é a forma como a água é ingerida. Já acompanhei homens disciplinados que nunca saíam de casa sem sua garrafa, mas que mesmo assim reclamavam de cansaço, inchaço e falta de desempenho no momento íntimo. O motivo? Estavam bebendo água de forma incorreta. Um dos casos mais marcantes foi o de um paciente de 71 anos. Ele tinha boa saúde, fazia exercícios regularmente, mas se queixava de fadiga e queda no desempenho sexual. Quando descreveu sua rotina, contou que tomava 2 ou 3 garrafas inteiras de uma vez, sempre geladas. O resultado? Sentia-se ainda mais pesado, urinava constantemente e não notava melhora na vitalidade. Quando pedi a ele que não mudasse nada além da forma de beber, trocar grandes goles por pequenas quantidades ao longo do dia, dar preferência à água em temperatura ambiente e evitar encher o estômago de líquido antes de dormir, o efeito foi surpreendente. Poucas semanas depois, voltou ao consultório com outra postura. Disse que se sentia mais leve, descansava melhor à noite e percebia uma diferença clara no desempenho sexual. E aqui está o ponto. Beber água em excesso de uma só vez faz com que o corpo não consiga absorver de maneira eficiente. Grande parte passa direto, indo embora pela urina, sem nutrir de fato as células. O hábito de beber água em excesso à noite, por exemplo, prejudica o sono, fragmenta o descanso e atrapalha a produção natural de testosterona. Já o costume de consumir água muito gelada pode até parecer refrescante, mas obriga o corpo a gastar energia extra para equilibrar a temperatura, desviando recursos que deveriam estar dedicados à digestão, à circulação e ao equilíbrio hormonal. Esses detalhes parecem pequenos, mas se somam silenciosamente até afetarem sua disposição, sua energia e até sua intimidade. O mais importante é entender que a água, assim como o medicamento, tem o jeito certo e o jeito errado de ser utilizada. Não adianta apenas ingerir litros por dia. É preciso beber de forma que o corpo consiga realmente aproveitar. Quando o homem passa a perceber isso, tudo começa a mudar. Não há mais desperdício, nem sobrecarga, e o corpo começa a funcionar em equilíbrio. O sangue circula melhor, os hormônios se estabilizam, o sono melhora e a vitalidade retorna. A conclusão é clara. Não é apenas a quantidade que define a eficácia da hidratação, mas a maneira como você integra esse hábito na rotina. E é justamente aí que está a chave do próximo ponto. O jeito certo de beber água para recuperar energia, equilíbrio hormonal e ereções confiáveis. Depois de anos ouvindo homens relatarem suas dificuldades, aprendi uma verdade simples. Quase ninguém foi ensinado a beber água do jeito certo. Muitos acreditam que basta encher a garrafa e engolir litros ao longo do dia. Mas a forma como a água entra no corpo define se ela será usada como combustível vital ou se passará quase em vão. O primeiro passo é trocar os goles apressados por pequenos sorvos ao longo do dia. O organismo só consegue absorver uma quantidade limitada de água de cada vez. Quando você despeja um copo inteiro em segundos, grande parte não chega a nutrir as células. Mas quando bebe devagar, em intervalos regulares, mantém o sangue na consistência ideal, favorecendo a circulação. Isso significa fluxo mais eficiente, oxigênio chegando onde precisa e, claro, ereções mais firmes e confiáveis. Outro detalhe poderoso é a postura ao beber. Pode parecer irrelevante, mas sentar-se enquanto toma água muda a forma como o corpo recebe o líquido. Em posição de repouso, a digestão funciona melhor, a circulação se organiza de maneira mais equilibrada e até os vasos mais delicados da região pélvica são beneficiados. Muitos homens relatam que, ao adotar esse simples hábito, sentem o estômago mais leve e o corpo mais relaxado. Há também um aspecto curioso e pouco comentado.
permitir que a água se misture à saliva antes de engolir. Segurar um gole por alguns segundos na boca, deixando que a saliva, rica em enzimas e de pH levemente alcalino, se combine com a água, prepara o organismo para absorvê-la de forma mais eficiente. Homens que passaram a praticar isso relatam menos sensação de inchaço, digestão mais suave e até maior disposição. E, finalmente, a questão da temperatura. A água gelada pode ser agradável no momento, mas exige que o corpo gaste energia para aquecê-la internamente. Essa energia é retirada de outros processos, como a circulação e a digestão. Já a água em temperatura ambiente ou morna é assimilada com facilidade, sem esforço extra. É como oferecer ao corpo um aliado, em vez de um desafio. Esses hábitos, embora pareçam simples, somam-se em um efeito profundo. Eles fortalecem o sangue, equilibram os hormônios, sustentam a energia e devolvem força às ereções. A água, consumida da maneira certa, deixa de ser apenas um detalhe da rotina e se torna uma ferramenta de vitalidade. Mas existe outro ponto decisivo que completa essa prática, não apenas como beber, mas quando beber. O horário em que você se hidrata pode potencializar os efeitos ou, se feito da forma errada, sabotar completamente o desempenho. É isso que vamos explorar a seguir. Durante anos, vi homens acreditarem que hidratação se resumia à quantidade. Se eu bebo muito, estou protegido, pensavam. Mas existe uma realidade menos óbvia. O horário em que você ingere água é tão importante quanto a própria quantidade. O corpo tem ritmos naturais e respeitá-los pode potencializar a vitalidade. Ignorá-los, por outro lado, sabota silenciosamente energia, hormônios e desempenho. Um erro muito comum acontece à noite. Muitos homens acreditam estar cuidando da saúde ao beber grandes quantidades de água antes de dormir. Mas o que acontece? Poucas horas depois, o sono é interrompido por idas constantes ao banheiro. Esse hábito fragmenta o descanso e rouba justamente o período em que o corpo mais precisa de tranquilidade, as fases profundas do sono, nas quais a testosterona é produzida de forma natural. Sem esse ciclo completo, a energia cai, o humor oscila e o desempenho íntimo sofre. Outro equívoco frequente é ingerir água em excesso logo após as refeições. O estômago precisa de ácido forte para digerir os alimentos. Ao diluí-lo com grandes goles, a digestão fica lenta, a sensação de peso aumenta e a energia despenca. Muitos homens relatam que depois do almoço sentem-se inchados e sem disposição. Na maioria das vezes, não é a comida em si, mas o excesso de líquido ingerido em um momento inadequado. Quando ajustam o hábito, esperando cerca de 30 minutos antes de se hidratar, a diferença é clara: digestão mais leve, energia estável e menos cansaço. Até mesmo alimentos ricos em água, como melancia ou laranja, podem se tornar um problema se acompanhados de copos cheios logo em seguida. O corpo simplesmente não consegue lidar com tanto líquido de uma só vez. E o resultado é desconforto, má absorção e desperdício de nutrientes. Então, qual é o momento certo? O corpo dá sinais claros. Pela manhã, logo ao acordar, a primeira hidratação reativa a circulação e prepara o organismo para o dia. No meio da manhã, quando a mente tende a perder foco, um copo de água mantém a concentração. À tarde, quando a energia costuma cair, a hidratação ajuda a sustentar a disposição até a noite. Esses são os pontos em que a água trabalha em sintonia com o relógio biológico, reforçando a vitalidade em vez de drená-la. Esse equilíbrio simples é muitas vezes ignorado, mas faz toda a diferença. Hidratar-se no momento certo significa dar ao corpo o suporte exato quando ele mais precisa. Assim, a água deixa de ser um hábito mecânico e se transforma em estratégia de saúde, hormônio e energia. Isso nos leva à pergunta que quase todos os homens me fazem. Afinal, quanto é suficiente? Qual é a medida ideal para manter o corpo no ponto certo de equilíbrio, sem excessos e sem falta? Essa é a próxima chave que precisamos explorar. Uma das perguntas que mais escuto no consultório é direta. Doutor, afinal, quanta água eu preciso beber por dia? Durante décadas, ouvimos respostas prontas: 8 copos por dia, metade do peso corporal em litros, beber sempre que tiver sede. Mas a verdade é que o corpo não funciona com uma fórmula única. Cada homem tem necessidades próprias, que variam conforme idade, tamanho, nível de atividade física e até o clima do lugar onde vive. Ainda assim, a experiência mostra um padrão. Homens acima dos 60 anos, em geral, se beneficiam de algo entre 2,5 e 3 litros diários, o que corresponde a aproximadamente 10 a 12 copos bem distribuídos ao longo do dia. Mas esse é apenas o ponto de partida.
O que realmente importa é aprender a ouvir os sinais do próprio corpo. Um indicador simples e confiável é a cor da urina. Quando está em tom amarelo claro, significa que o corpo está equilibrado. Se escurece, é um alerta de que a hidratação está insuficiente. Se, ao contrário, permanece completamente transparente o tempo todo, isso pode indicar excesso, o que também é prejudicial. Água demais dilui minerais importantes, sobrecarrega rins e pode provocar cãibras, fadiga e até insônia. Lembro de um paciente que se orgulhava de beber galões inteiros diariamente. Ele acreditava que quanto mais água, melhor. No entanto, sofria com cãibras, idas constantes ao banheiro e noites mal dormidas. Ao ajustar a quantidade para um nível mais moderado e distribuído, percebeu melhora imediata, energia mais estável, menos desconforto e sono mais profundo. Esse é o ponto central. Não se trata de acumular litros, mas de manter um fluxo constante e inteligente. O corpo precisa de regularidade, não de choques. Uma hidratação equilibrada mantém o sangue fluido, os hormônios estáveis e o organismo pronto para responder à intimidade quando for solicitado. Portanto, a medida ideal não é um número mágico, mas a soma de equilíbrio, consistência e escuta atenta aos sinais internos. Quando o corpo se mantém no ponto certo, a vitalidade se sustenta naturalmente. E aqui chegamos a outro aspecto essencial. Mesmo quando ajustamos quantidade e horários, muitos homens ainda carregam dúvidas, inseguranças e até medos sobre o próprio desempenho. É por isso que, além da ciência, é necessário falar de algo igualmente importante: a confiança emocional. Ao longo desta jornada, vimos que a solução para recuperar energia, vitalidade e ereções firmes não está em fórmulas mágicas, tratamentos caros ou promessas milagrosas. Está em algo que sempre esteve ao seu alcance: a água. Esse recurso simples, essencial e cotidiano é mais do que um detalhe da rotina. É a base silenciosa de toda a sua saúde física e sexual. Falamos sobre como a circulação depende da qualidade do sangue e como a água é o elemento central que o mantém fluido e capaz de chegar onde precisa. Mostramos que os hormônios, especialmente a testosterona, sofrem diretamente quando o corpo se encontra desidratado, entrando em desequilíbrio e gerando desânimo, queda de desejo e falta de confiança. Vimos também como a energia do dia a dia, roubada pelo cansaço e pela fadiga, pode ser restaurada simplesmente ajustando a forma de beber. Você descobriu que não basta tomar muita água. Há um jeito certo e um jeito errado. Grandes goles de uma vez, copos cheios antes de dormir, ou líquidos excessivamente gelados podem atrapalhar o corpo em vez de ajudá-lo. Por outro lado, pequenas escolhas: sorver devagar, sentar-se ao beber, respeitar o ritmo do organismo e escolher a temperatura adequada, transformam a forma como o corpo aproveita cada gota. Falamos também da importância do tempo certo. A água tomada ao acordar desperta a circulação. Ao longo da manhã, mantém o foco. À tarde, sustenta a energia quando o corpo tende a cair de rendimento. E ao respeitar esses ciclos, a hidratação deixa de ser apenas hábito e se torna estratégia. Mas, acima de tudo, quero que você guarde esta verdade. Você não está quebrado. O envelhecimento não é sinônimo de fracasso nem de perda definitiva da masculinidade. O corpo ainda pode responder desde que receba o que precisa. E o primeiro passo pode ser tão simples quanto aprender a beber água de forma consciente. A conclusão, portanto, não é apenas científica. É também emocional. Porque cada escolha que você faz, cada gesto de cuidado envia ao corpo a mensagem de que você não desistiu de si mesmo, que ainda deseja viver com energia, confiança e prazer. E essa decisão muda tudo, não só sua saúde íntima, mas também a maneira como se enxerga diante do espelho e como se relaciona com quem está ao seu lado. A água, no fundo, representa mais do que hidratação. Representa recomeço. Representa a chance de escrever um novo capítulo na sua vida. Um capítulo em que a vitalidade não é lembrança distante, mas presença real. Onde a intimidade deixa de ser motivo de medo ou frustração e volta a ser fonte de alegria, conexão e orgulho. Portanto, cada vez que segurar um copo de água, lembre-se, não é apenas um gesto mecânico, é um convite para que seu corpo recupere aquilo que parecia perdido. É uma afirmação silenciosa de que a sua história ainda não terminou, de que ainda há vigor, potência e vida pela frente.